Vamos lá, gente, tá? Eu tava falando aqui com a Fernanda do lado, ela tava falando a respeito do andar do curso, tá, gente? Os livros que eu citei para vocês, tá? Mais no sentido de referência e se vocês quiserem se aprofundar. Mas lá no início, quando eu digo chega, né, que eu disse, cara, a responsabilidade de estudo é minha, eu quero dizer, não é necessário que vocês busquem esses livros e leiam para colher os resultados. Isso daqui essa é minha responsabilidade, está sendo passado por mim. Isso daqui é técnica, isso daqui vocês têm que executar. É como eu falei quando você vai num personal trainer, né, numa academia. Ele é responsável por definir o seu treino e passar como funciona o seu treino. A sua responsabilidade é executar. O aprender a aprender é responsabilidade minha. Né? Vocês vão ser um arquiteto, um engenheiro, um programador, um empreendedor, enfim. Isso, como vocês vão usar essas técnicas que são extremamente poderosas e potentes, aí é com vocês. Né? Eu sempre espero que utilizem para o bem, né? Para engrandecer. Porque são poucas pessoas que têm acesso ao que vocês estão tendo, da maneira como vocês estão tendo. O poder que vocês estão recebendo, ele é extremo, ele é um grande diferencial. Né? E ele já está simplificado para ser executado. Mas vamos lá, potencial de ação físico, para a gente entender o que é potencial de ação mental. Tempo para jogar 4 partidas, vamos supor um jogador de futebol, tá? Um jogador de futebol, a partida de futebol dura aí 90 minutos, tá? Sem um intervalo, que é 15 minutos, enfim, mas dura 90 minutos. Tempo para um jogador de futebol jogar 4 partidas por dia tem? Tem tempo, só que ele não tem potencial de ação físico. Se ele jogar uma partida de manhã cedo, outra partida de tarde e outra partida de noite, na partida de noite, né? Ele vai estar exausto, porque ele já utilizou todo o potencial de ação físico dele. Ou seja, se ele tem uma partida de futebol de noite que é importante, o que ele faz durante o dia? Ele fica correndo em volta da quadra? Ele fica fazendo exercício físico? Não, ele poupa o seu potencial de ação físico. Ele vai na concentração num jogo de futebol, né? Eles, às vezes, durante mais de um dia, eles ficam em concentração para um único jogo, onde eles só fazem exercício de relaxamento, de aquecimento. Então, exatamente assim como o potencial de ação físico, a gente tem um potencial de ação mental. Ou seja, se você tem uma prova importante de noite, né? Durante a noite, uma prova que vai exigir bastante de você intelectualmente, seria adequado você ficar o dia inteiro estudando outra matéria, enfim, indo em aula? Você vai chegar no final do dia com o seu potencial de ação mental exausto. Você não vai conseguir ter o mesmo desempenho se você tivesse se preparado, descansando, enfim, se concentrando. Aí é que entra, por ser mental, por não ser visual a coisa, né, potencial de ação mental, as pessoas pensam que é infinito. Eu posso estudar 12 horas por dia, eu posso ficar desperdiçando meu potencial de ação mental, fazendo milhares de coisas que isso não tem nenhum custo, não vai me gerar nenhum prejuízo. Não, é exatamente assim como o exemplo do potencial de ação físico. Se você quer estudar em alta performance, não adianta você colocar os seus estudos como última coisa que você vai fazer. Você tem que usar a melhor parte da sua energia, tá certo? Mas não vamos ficar assim, se fosse só isso daqui, estudar o dia inteiro e fazer uma coisa de noite, potencial de ação mental, se fosse somente isso daqui, eu nem passaria isso daqui no curso, porque eu acharia detalhe, coisa mínima. Mas a questão, ela vai mais profunda que isso. Tem uma coisa que é mais importante. Existem 3 situações que drenam nosso potencial de ação mental, que nos deixam exaustos. E quais são essas 3 coisas? Coisas que assim, aos montes é visto ocorrendo. 1. Planejamento. E vocês vão concordar, planejar. 2, procrastinar. Procrastinar deixa a gente exausto. Ou seja, você não executando aquilo que você precisa executar e que você identifica que precisava executar, você vai ficando exausto, você vai ficando cansado. Ao final do dia, se você executa e faz as coisas que precisa fazer, você até está cansado, mas você está aquele cansado com uma sensação de leveza. Do outro lado, se você não executa as coisas que você precisa executar, ao final do dia você está cansado e pesado, está destruído, né? Então, planejar gasta muita energia, ficar planejando o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer. Isso, assim,
dilui, acaba com o seu potencial de ação mental. É como correr a maratona, né? Ficar planejando, procrastinar e a outra coisa, fazer escolhas. Veja comigo, só para vocês entenderem, tá? Eu vou fechar o NODES daqui do potencial de ação mental com os estudos. Eu vou trazer o exemplo de um estudante que não leva em consideração o potencial de ação mental e depois o que leva em consideração o potencial de ação mental e aplica a blocagem, que é a técnica que a gente vai ensinar. Mas só para validar essas três coisas daqui que eu estou falando e para grudar na mente de vocês, eu vou trazer um exemplo, né, do empreendedorismo. Empreendedorismo e da área da política e dos CEOs das empresas, tá? O que acontece? Muitos CEOs, ou seja, presidentes de empresa que têm cargo de direção, né, de grandes empresas, de grandes corporações, eles utilizam a mesma roupa. Justamente para a mesma roupa que eu digo, sempre uma camiseta preta, enfim, você pode usar Steve Jobs, Mark Zuckerberg, né, outros também, Elon Musk, né? Esses são alguns exemplos mais conhecidos, mas tem níveis aqui, nacional também, de outros países, enfim. Vários CEOs utilizam a mesma roupa, né? Um uniforme, justamente para eles não gastarem o potencial de ação mental deles tomando escolhas desnecessárias. Né? Desnecessárias, como é o caso de escolher a roupa que eles vão usar. O mesmo acontece com presidentes, né? Presidente dos Estados Unidos. Tem uma pessoa responsável por escolher a roupa que ele vai usar, por escolher o cardápio, o que ele vai comer. Ou seja, para preservar o potencial de ação mental naquelas decisões que são importantes, que ele vai precisar de ação cognitiva mesmo, outra pessoa toma escolhas no dia para ele. E muitas vezes até há pessoas que planejam o que vai ser feito no dia e só entregam para ele o essencial, digamos assim, olha, precisa tomar essa decisão. Uma coisa crítica, que só aquela pessoa pode tomar aquela decisão para o presidente, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou validando tudo isso? Para dizer para vocês que essas três coisas daqui a gente precisa trabalhar para manter o seu potencial de ação em hiperdesempenho. E quando eu falo essas três coisas, eu digo esse exemplo daqui de estudar o dia inteiro e de noite, ter a tarefa, enfim, que você quer, né? Que isso daqui não é o mais importante, porque a maioria das pessoas não cai, não perde o potencial de ação mental nisso daqui, mas sim nisso daqui, no planejamento duplo, procrastinando e tomando escolhas do que estudar desnecessárias. Vamos comigo, eu vou mostrar aqui um exemplo que vai ficar muito claro, tá?